dias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Quero que você abra na sua Bíblia, no livro de Êxodo 35, versículo 30 ao 35. Amém? Êxodo, capítulo 35, versículo 30 ao 35. Desde já, quero agradecer, a irmã Lawana, o irmão Rodrigo, que estão na frente do trabalho aí da assistente social, pela essa oportunidade. Sempre oro a Deus pelos cargos, as pessoas que ocupam os cargos na igreja, Sempre eu apresento ao Senhor. Sempre agradeço a Deus também pela vida do meu pastor, por toda a igreja, Sempre estou orando e agradecendo. Muitas vezes não dá para falar o nome de todos, a gente também não lembra, Mas sempre a igreja está em minhas orações. Amém? Vamos ler? Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria e entendimento, ciência em todo artifício, e para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar de pedras, para engastar, em entalhar madeiras, e para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, o filho de Aissamaque, do filho de Dan, da tribo de Dan, e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, a do gravador em azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, do tecelão, fazendo toda a obra, criando invenções. Amém? Senhor. Que o Senhor possa falar, Senhor, com a tua igreja, assim como o Senhor já falou comigo, Senhor, nessa mensagem. Que eu possa, Senhor, vir usar, Senhor, a minha vida, Senhor, que seja um instrumento, ó Pai, de bênção nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poderia sentar. Irmãos, colocando-nos aqui o título da mensagem, Aprendendo com o Espírito Santo, Eu acho que nada melhor, do que aprender com o Espírito Santo. O pastor esses dias estava pregando aqui, não é nada mais importante do que você ter o Espírito de Deus na sua vida, do que você ter a presença de Deus na sua vida. E nós podemos olhar e ver aqui que Deus escolheu 2 homens, pelo que a Bíblia fala aqui, eles não sabiam de nada, para a construção de uma arca, da qual ali ia se fazer a presença de Deus. Irmãos, tem duas formas da gente conseguir, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A primeira é Deus te chamar por nome, assim como Ele chamou esses 2 homens aqui. A segunda é uma busca constante, dedicação, disciplina, superação. Que muitos ficam pelo caminho,
Muitas das vezes passamos a nossa vida toda e você não vê algo assim de transformação na nossa vida, uma mudança assim de impacto, da qual nós até pedimos para Deus. Eu acredito que todos aqui pedem algo diferente, uma mudança. Mas para ter isso, tem que ter atitude. E a Bíblia fala aqui que Deus escolheu 2 por nomes. Para Deus escolher por nome, Ele faz uma análise da sua vida. Vamos dizer que Ele analisa o que está no seu coração, guardado. Ele analisa o que você fala, o que você conversa, aonde você estiver, e o que você faz. É como se fosse uma acariação. Ele pega aqueles 3 ali e coloca junto, para ver se realmente bate um com o outro. Se está batendo o que está no seu coração, você falando, e o que você fala, se você coloca em prática. É raro, né? É difícil. Por quê? Porque Ele analisa isto. É igual como você vai em um lugar, numa casa, para poder alugar. Primeiro você vai olhar, vai ver se realmente está do jeito que você quer. E se tiver algumas coisas lá dentro, lá você fala para o proprietário, você vai tirar isso aí, porque eu não venho morar aqui com esse que está aí dentro. Né? Fala, não, vou tirar. Se você tem um filho com necessidades, você vai olhar o acesso, vai ver qual é a necessidade, que se ali dá certo para ele, tudo você analisa, para ver se realmente é aquilo ali que você quer, é aquela casa que você quer. E Deus, quando Ele chama alguém, Ele analisa tudo, o que você faz, o que você fala, tudo isso Deus analisa em nossas vidas, apesar que Ele sabe de tudo. Mas Ele faz essa análise de você para ver se bate o que você está no seu coração, o que você fala e as suas atitudes. Para depois Ele realmente te chamar. A segunda, que é a busca constante. Essa que nós procuramos, que eu procuro, que você procura. Só que a constância nossa, muitas das vezes nós chegamos até certo ponto. Aí dali eu consegui alguma coisinha e eu paro. É constante. É todos os dias. É toda hora. É disciplina. É dedicação. E nestas dedicação, disciplina, dentro desse tempo aí, vai ter uma frustração muito grande em nossas vidas. Que muitas das vezes nós até pensamos, ou algumas pessoas até desistem. Para chegar até esse ponto. Para nós termos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Falar, nós até falamos, né? Mas a minha conduta condiz com o que eu falo, que o Espírito Santo de Deus está em mim? O que eu falo ou o que eu faço condiz com o que o Espírito Santo está em mim? Você já parou para pensar que em todo lugar que você for, você pode ter o Criador dentro de você? Não é do seu lado, não. É dentro de você, te conduzindo, te ensinando. Irmãos, eu nunca fui e nem sou uma pessoa inteligente.
Eu procuro ser uma pessoa dedicada, uma pessoa disciplinado. Eu procuro me disciplinar, né? Nem sempre, mas o máximo que eu puder. Eu estou sempre tentando, me dedicando. Se uma pessoa aprende, alguém ensinando 1, 2 vezes, eu aprendo 10 vezes. Eu tenho uma certa dificuldade disso aí. E Deus, Ele tem me orientado muito. A partir do momento que eu descobri, né, que eu não preciso também ser um expert, né? Eu só preciso ter o Espírito de Deus na minha vida. Você precisa ter o Espírito de Deus na sua vida. E com essa constância e dedicação para buscar a presença de Deus, com o tempo, você vai colocando em igualdade o que está no seu coração, o que você fala e o que você age. Isto se você conseguir colocar uma constância em tudo que você for fazer. Eu gosto muito de citar alguns exemplos, e talvez até você, conversando comigo, normal, não iria nem saber, mas eu sempre gosto de falar algo, até pelo que Deus tem feito também na minha vida. Eu fiz um pedido para Deus, certa vez, e ainda está em processo, né? Eu ainda não recebi, é o único que eu vou falar aqui antes até de eu receber, né? Eu fiz um pedido para Deus uma vez, e sem noção, ou assim, eu sabia, mas eu não tinha a noção da dimensão do que ia acontecer na minha vida. Aí começou a acontecer várias coisas, muito assim, umas dificuldades, algo diferenciados, né? E eu falei assim, meu Deus do céu. Só que assim, eu dei liberdade para Deus. Sabe aquela canção que fala assim, mexe com as minhas estruturas? Que você canta assim, é uma maravilha. Né? E eu dei essa liberdade para Deus. E eu passando por uma situação, até quando estava comigo, beleza. Só que aí começou também, pior que a minha estrutura, a sua. Até que você aguenta, pode bater. Mas aí na hora que começa a agir na sua mulher, no seu filho, aí você vai saber ali aonde que realmente é a sua estrutura aqui na terra. Aí parece que dói mais, né? Então isso começou a acontecer com a minha esposa, com o meu filho. Chegou uma situação que eu cheguei nela, vamos conversar aqui. Ela está meio desesperada, e olha que é uma mulher de oração. Eu cheguei, vamos conversar aqui, ó. Eu fiz um pedido para Deus, também não falei para ela o que seria, mas Deus começou a agir na minha vida. Só que eu pensei que ia ser só na minha, né? Eu pensei que ia ser só na minha, mas assim, você faz parte de mim, o meu filho faz parte de mim. Então assim, ele já está agindo em geral. E segura firme aí, né? Falei para ela, aguenta aí que o Senhor vai fazer a obra. Eu falei, não, então, se for isso que você pediu, né? Então nós estamos firmes aí. Aí eu falei, amém. Irmãos, eu ainda não recebi o que eu pedi. Mas eu confio no meu Deus. E acredito que eu ainda vou vir aqui na frente, e dar esse testemunho do que eu pedi para Deus. Porque em tudo, o Senhor tem me orientado. Em tudo que você pensar. Nós somos 5 filhos, ou 5 irmãos, né? Minha mãe criou 5. Minha mãe criou 5 sem pai, né? Meu pai mesmo só fez, né? E deixou.
E naquele tempo a situação era mais difíceis, né? Mas uma coisa ela deixava claro para nós, né? Muito claro. Certa vez ela chegou em mim assim, e é umas coisas que você pequeno, mas você lembra, parece que ela fica gravado. Ainda adolescente, você tem começa a ter essas rebeldias, né? De não querer ir para a igreja, apesar de ter sido criado na igreja, de querer sair, né, da igreja. A minha mãe falou uma coisa para mim, pastor, e parece que o trem doeu, mais que tudo. Ela olhou para mim assim e falou assim: o seu lugar é na igreja. Pastor, parece que não era ela que estava falando. O seu lugar, você que está aqui, é na igreja. Não tem outro lugar para você. Neste lugar aqui, você pode ter alguém para orientar você. Neste lugar aqui, se você quiser, você tem alguém para te conduzir. Você só precisa pedir. Você só precisa pedir e abrir o seu coração, as suas palavras e atitudes, condizer com tudo. Deus, irmãos, é até meio assim, para mim falar, né? Se eu pudesse transmitir tudo que eu penso, assim, que eu sinto, seria bom, igual o conhecimento do pastor, quando Deus usa o pastor, se ele pudesse transmitir para vocês, eu acredito que ele faria isso. Mas a busca constante é minha, é sua. A vontade de querer que Deus esteja contigo, por onde você andar, tem que ser sua. A dedicação de querer um Deus, você já parou para pensar essa importância? De você ter um Deus dentro de você, te orientando, te ensinando em tudo que você estiver fazendo. Ele fala: não, isso aqui não, faça isso, que vai dar certo. Faça isso, conduza dessa forma, que vai dar certo. Um Deus te orientando em todos os momentos da sua vida. Isso que Deus quer para as nossas vidas. Isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele quer ensinar você. Ele quer te conduzir. Mas Ele não força. Ele não vai te forçar a nada. Ele não vai te obrigar a nada. É necessário que você se disponha. É necessário que você se disponha para Deus fazer a obra. Lembro certa vez, ainda pequeno, a nossa casa lá ela tinha 2 cômodos feitos de adobo. Não sei se alguém que conhece o que é adobo, é um tijolão feito de barro grande assim. Tinha 2 cômodos, a sala e o quarto. Na sala tinha um fogão a lenha, né? Agora daí para imaginar como é que ficava na sala na hora do almoço, né? Ou a casa toda, né? Na hora do almoço. Eu ainda pequeno, fui para o fundo da minha casa, cheio de pé de manga, pé de caju. Estava lá olhando lá no fundo lá, né? Aí minha mãe chegou. Mãe conhece, né? Filho. O que foi, meu filho? O que você está pensando aí? Aí eu falei: não, mãe, eu vou construir uma casa para nós. E aí ela também não duvidou, né? Aí falou assim: mas meu filho, você quer construir logo aqui no fundo? Eu falei: mãe, aqui. Eu falei: não, vai derrubar as árvores aqui. Aí para não me tirar de tempo, né? Você fala o seguinte: se você for construir, você constrói lá na frente, lá que já faz na divisa do lote, né? Aí eu, beleza. Aí no outro dia ela me viu lá na frente, lá na divisa do lote, né? Olhando, né? Analisando.
Pai, o que você está fazendo aí? Eu falei, você falou que eu podia fazer a casa aqui, eu já estou pensando como é que eu vou fazer ela. Aí ela falou assim, meu filho, então tá bom, deixar você pensar aí, né? E eu coloquei aquele desejo, né, no meu coração. Eu olhava assim, via aquela casa ali de adobo, né? Fumaça na hora que ia fazer a comida. Aí eu falava assim, meu Deus, eu preciso fazer uma casa para minha mãe, né? Mas não tinha condição nenhuma. Mas eu falava, eu vou fazer. O Senhor abriu as portas e eu arrumei um serviço de menor aprendiz, digamos, de hoje, no correio, né? Aí o primeiro salário, eu peguei e comprei 300 tijolinhos, não é nem tijolo furado não, tijolinho. Aí minha mãe, meu filho, por que você não junta o dinheiro, fica melhor, que nós vamos construir. Eu falei, não mãe, eu tenho que ter o começo, e o começo para mim, eu preciso ver, todo dia que eu vim aqui, eu preciso ver esses tijolos. Eu preciso ver esses tijolos aqui, para dar. E Deus foi colocando, você precisa ter uma atitude. E Deus foi colocando, colocou uma pessoa, um vizinho lá, e falou, Vanderlei, você está mexendo nisso, você vai construir? Vou. Você vai fazer o alicerce? Vou. Não, lá na chácara, lá tem umas pedras lá, eu posso trazer para você? Eu falei, opa, pode. As pedras canga, não sei se você conhece. Umas pedronas, você só abria os buracos e ia jogar as pedras e ia quebrar aquilo para poder fazer a base, né? O alicerce. Fazer um alicerce bem feito. E a gente, para resumir, e a gente conseguiu fazer meia água, né? Meia água, 2 cômodos também, só meia água, esse tijolo, essas telhas normal, né? Que a da nossa casa não era normal. Aí a gente conseguiu fazer. Irmãos, depois que a gente conseguiu, eu falei assim, eu olhava assim, sabe quando você olha uma coisa que você consegue e fala assim, rapaz, como é que eu consegui fazer isso? Aí nós mudou para o outro lado, aí os meus irmãos aí já ajudou, não, então agora nós já vai ajudar a fazer a outra água. Aí eles já ajudaram. Irmãos, o que eu quero falar para você é que você pode conseguir muitas coisas na sua vida. O que você quiser, desde que esteja guardado no seu coração, desde que você fala, profetize aquilo, e as suas atitudes, siga os 3 passos. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te orientar. Porque eu olho hoje para a minha vida, as coisas que eu tenho, ou que eu já consegui, filho de uma mulher analfabeta, não tinha nada, mas a única coisa que ela tinha era a presença de Deus. Isso ninguém podia negar. Pensa numa mulher que orava, né? O joelhinho dela era calejado, mas calejado mesmo, né? Então, assim, acho que não tem nada melhor do que seu filho acordar de manhã ou ir dormir à noite e olhar e ver você ajoelhado, orando. Meu filho, se ele acordar, ele não me vê lá, aí ele vai lá no sofá. Se eu não estiver lá, meu pai foi para a igreja. Isso dá uma satisfação para quem é pai, para quem é mãe, porque eu via o tempo todo a minha mãe conversando com Deus, e eu falava assim, eu não falava, só pensava, tem essa necessidade toda, 1, 2, 3 horas, né? Mas eu não chegava a falar, que eu achava que para mim era um desrespeito, eu chegar e falar isso para ela, né? Mas é tanto tempo oração, para que essa necessidade? Irmãos, a oração, ela gera uma
intimidade com Deus. Quanto mais você orar, mais íntimo de Deus você fica. Você consegue ouvir a voz de Deus com uma facilidade tão grande. De longe. De longe. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Primeiro porque o Espírito Santo do Senhor está dentro de você. Ó, Deus está falando com você. Presta atenção. É tão ruim quando você não consegue discernir. Aí quando nós não temos esse discernimento, aí eu chego, pastor, vou contar um negócio para o senhor aqui. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que o senhor acha? É Deus falando comigo? Essa dúvida no seu coração vai acabar quando? E essa dúvida no seu coração vai acabar quando? Se você não conhece a voz do seu Criador. Se você não conhece a voz daquele que te criou. Mas se você não conhece, por quê? Porque você não é acostumado a ouvir. E para ouvir, você tem que falar também. Eu posso fazer um teste com qualquer irmão aqui casado, deixar aqui, colocar a mulher dele lá para falar alguma coisa e falar, ó, aquela lá é minha mulher, né? Tem muito tempo, tem uma intimidade, já conversa já há muito tempo, pode ser em qualquer lugar, a pessoa chama o nome João, Maria, fala, ó, é meu marido. É um tempo que você passa junto. É um tempo que você passa com ele, muito tempo. E quando você passa esse tempo e dá essa liberdade para o Espírito Santo de Deus te orientar, te ensinar, te conduzir por lugares que você jamais imaginou que iria. O Espírito Santo do Senhor me fez tomar uma decisão, rapidinho aqui, só para vocês entender. Eu tenho uma casa aqui e eu já tinha muito vontade de começar para ter uma renda extra, né? Eu conversei com a minha mulher e ela falou assim, não, beleza, vamos fazer. E eu saí da minha casa, né, para morar de aluguel, para fazer algumas kitnets devido à procura aqui que é muito grande. E é uma decisão que foi difícil para mim. Sair do meu conforto, né? Coisa que a maioria não quer sair. Se eu estou confortável aqui, né? Então eu não vou sair daqui. Mas eu tenho certeza que foi o Senhor, né? O Espírito Santo de Deus que Vanderlei, pode fazer. Irmãos, acho que não tem nada mais gostoso, pastor, do que o Senhor falar com você assim, e você conversa com sua mulher, ainda você terminar de falar, ela, não, estou contigo. Né? Então, assim, aí a gente saímos, já estou umas 3 prontas lá, né? De vez em quando falo assim, nossa, minha casinha, mas assim, o Senhor tem me orientado. Eu posso dizer, o Espírito Santo de Deus, ele tem me orientado em muita coisa. Eu não sou uma pessoa, igual eu falei, não sou uma pessoa inteligente, o que eu consegui, Deus me orientando. Então, eu li essa palavra, eu me encaixei muito, pastor. Mas, me encaixei mesmo. Só não fui chamado por nome, né? Mas eu escolhi a segunda opção, de me dedicar, de me autodisciplinar. Aonde eu estiver, eu converso com meu Deus. E eu dei essa liberdade dele fazer a obra na minha vida para me conseguir realizar apenas um pedido. Eu estou no processo, viu, irmão? Estou no processo, mas eu acredito que eu vou receber.
Porque nada melhor, irmãos, igual o pastor falou, nada melhor do que você ter o Espírito de Deus em sua vida. Eu me sinto, né, digamos assim, o máximo, né, de Deus me escolher ou eu aceitar assim, Espírito Santo, venha. Eu converso muito com o Espírito Santo de Deus, com os outros é menos, né? Mas assim, o que ele tem feito na minha vida é algo tremendo, algo, digamos assim, fenomenal, né? Porque eu tenho deixado ele conduzir, ele tem me orientado. E eu espero que Deus tenha falado com você. Porque antes dessa mensagem ser passada para vocês, eu acredito que todas as pessoas que vêm aqui pregar, Deus fala primeiro com o pregador, com a pessoa que vem trazer a palavra. E é muitas e muitas vezes você pega para ler, chora, né? Fala assim, meu Deus, né? Tem algo, que coisa tremenda. E a gente fica naquele desejo de repassar aquilo ali para os irmãos que estão na igreja. Só que o meu desejo não é o suficiente. A minha parte que Deus me colocou de falar, eu falo. Agora a atitude, essa é com vocês. A atitude de querer o Espírito Santo em sua vida, te ensinando, preste bem atenção, te ensinando, te orientando, é o melhor que há em nossas vidas. Mas para isso, você tem que saber o que você coloca no seu coração. O que está no seu coração você fala, e as suas atitudes têm que baterem, para que o Espírito Santo de Deus possa te conduzir na sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor. Amém, irmão?